Ontem houve uma reunião informal da diretoria executiva do ABC. O presidente Eduardo Machado convocou uma reunião informal com o Conselho Deliberativo. Eu digo que foi uma reunião informal porque não houve edital de convocação, né? Não há nenhuma publicação oficial do Conselho Deliberativo convocando os conselheiros a participar dessa reunião, né? Então, houve essa reunião ontem informal, convocada pelo presidente Eduardo Machado, para tratar de quê? Para tratar de uma situação que acabou ganhando o mundo aí na semana passada, né, após uma publicação de um corretor em um grupo de corretores de que o ABC teria fechado com uma incorporadora a venda de parte do terreno que está localizado ali ao lado do Frasqueirão, né? Preferencialmente, prioritariamente ali ao lado direito do Frasqueirão, se você estiver no sentido Natal, né? No sentido Natal, no sentido centro da cidade. Lado direito, vocês sabem, né? Tem um prédio ali enorme que começou a ser erguido há muito tempo. A obra parou e agora ela voltou. É praticamente um prédio dentro do Frasqueirão, ali atrás daquele módulo onde tem o desenho do elefante. E aquele residencial ele está sendo terminado de ser construído ali naquele setor, né? Então, na semana passada, um corretor colocou em um grupo de corretores a informação de que a empresa Papapá teria fechado a venda, né? Confirmado a venda do terreno com a ABC para que fosse construída uma rua de acesso a esse condomínio. Inicialmente, uma rua que serviria de acesso para o estande de vendas dos apartamentos. Essa rua ela sairia ali da Rota do Sol, da margem da Rota do Sol, entraria ali por trás do módulo 3 do Frasqueirão até chegar até a entrada do condomínio, né? Do condomínio que está sendo construído. Então seria basicamente para a construção dessa rua e posteriormente, né, uma compra da área ali. Imediatamente depois que essa informação acabou vazando, né, pela situação do corretor que divulgou aí no grupo dos corretores de WhatsApp, ganhou o mundo, se começou a construir muitos questionamentos com relação a esse caso, né? Eu falei com diversos conselheiros do ABC de ontem para hoje. Na semana passada já tinha conversado com outros também para buscar entender essa situação e passar para vocês a informação, o fato como ele de fato né? Como ele realmente está posto, né? Algumas publicações aí nas redes sociais dão conta de que o ABC vendeu um terreno, né? De que o presidente Eduardo Machado teria vendido o terreno do ABC sem passar pelo Conselho Deliberativo, que é o que rege o Estatuto Social do ABC, né? Nenhuma parte, nem nada de alienação, nem nada pode ser feito no âmbito do ABC sem que passe pela aprovação do Conselho Deliberativo. E evidentemente, né, é muito claro, é óbvio, ululante que o ABC não vendeu nada, tanto que se fosse para vender, teria que necessariamente passar pelo Conselho Deliberativo. Rodrigo, mas então por que essa situação se construiu, né? Por que essa fake, que na verdade é uma fake, a maneira como ela está sendo divulgada por algumas pessoas, ela tenta induzir o torcedor a acreditar que houve uma venda, houve uma alienação do patrimônio, por isso que eu falo de maneira firme e veemente que é um fake, da maneira que está posta aí, é de que o ABC teria vendido o patrimônio. Não houve venda de patrimônio. O que aconteceu? O ABC firmou um contrato com a incorporadora para que essa incorporadora tivesse a possibilidade de realizar a construção dessa rua, repito, saindo ali das margens da Rota do Sol até a entrada do condomínio. Inicialmente, a rua serviria para dar acesso a essa situação do estande de vendas do condomínio, para que as pessoas pudessem chegar até lá, né, e negociar a compra de um apartamento. E posteriormente seria uma rua de acesso também ao condomínio, né, após ele ficar concluído, né? Então a ABC firmou um contrato com a incorporadora nesse sentido, e nesse mesmo contrato que foi firmado, há como é que eu posso dizer, uma preferência de compra que o ABC firmou com essa incorporadora, né? O que é que significa a preferência de compra, Rodrigo? Se o ABC em algum momento decidir, né, através do Conselho Deliberativo, houver uma reunião que aprove, não, nós vamos vender esse terreno aqui, essa área aqui, vamos vender. Então esse contrato ele serviria para dar preferência a essa incorporadora para executar a compra desse terreno, se fosse do interesse do ABC vender. Então, o que aconteceu? A incorporadora, ela pagou um valor para o clube, que valor é esse? R$1 milhão. Ela pagou o valor para garantir a preferência de compra caso o ABC queira vender o terreno no futuro, beleza? Isso é o que está escrito no contrato, pelo que me disseram várias pessoas que tiveram acesso a esse contrato, né? O ABC negociou a preferência de compra
para essa incorporadora, caso o terreno venha a ser vendido no futuro próximo. Lembrando que para ele ser vendido, tem que passar necessariamente pelo Conselho Deliberativo. Ou seja, se criou uma situação muito grande com relação a esse caso, né? Muitas pessoas acreditam que o presidente Eduardo Machado deveria ter consultado o Conselho Deliberativo antes de firmar esse contrato de preferência de venda, né, para essa incorporadora. De fato, ele poderia ter feito essa consulta sim, só que o Estatuto Social não obriga que o gestor faça isso. Ele obriga que o gestor faça se o terreno fosse vendido, o que não foi o caso. O terreno não foi vendido. Foi colocado uma preferência de compra, caso ele fosse ser vendido no futuro, para essa empresa. Beleza, Rodrigo, aconteceu toda essa situação e agora? O ABC vai querer vender o terreno? Provavelmente, muito provavelmente, situação de venda, de alienação de patrimônio do ABC, sempre vai cair quando chegar no Conselho Deliberativo, né? Provavelmente, o Conselho não vai aprovar. Eu não sei nem se a diretoria executiva vai querer levar esse assunto ainda para votação no Conselho Deliberativo, mas se for o caso de levar ou da diretoria executiva desistir do contrato que foi feito, está previsto lá que o valor que foi pago pela empresa, no caso R$1 milhão, esse valor precisa ser reavido para a empresa que pagou para a incorporadora, né? Ou seja, se não me engano, o prazo é 6 meses, né? Que está estipulado no contrato, pelo que me disse ontem uma pessoa que participou da reunião. Se nesses 6 meses, né, de vigência do contrato, ao final desses 6 meses, o ABC decidir que não vai vender aquele patrimônio, o clube fica obrigado a devolver o valor para a empresa que fez o investimento de R$1 milhão para ter a preferência de compra. Por que ele vai devolver? Porque não vai haver a venda. Se não vai haver a venda, não precisa ninguém ter preferência de compra. Então foi simplesmente isso que aconteceu, né? Eu estou passando aqui a situação que eu consegui apurar com muitas e variadas pessoas, desde conselheiros, apoiadores e não apoiadores do presidente Eduardo Machado e a própria diretoria executiva do ABC, né? Todo mundo convergiu de que não houve venda nenhuma de patrimônio do ABC. Não houve venda de nada. O que houve foi um contrato celebrado, primeiramente, para a construção de uma rua, uma via de acesso para esse estande de vendas desse condomínio, e um segundo momento, se fosse do interesse do clube, uma preferência de venda, né, uma preferência de compra para essa incorporadora daquele terreno ali, caso fosse interesse do ABC vender. Simples assim, foi isso que aconteceu. Essa é a situação dos fatos. Posso ter esquecido alguma coisa ou não comentado alguma outra coisa, né, devido às variadas informações. Não é fácil também você, né, assimilar tanta informação de um dia para o outro, mas é exatamente isso que está acontecendo com a ABC, né? E que fique claro, gente, que fique claro. Se alguém disser para você, se você lê por aí, se você lê em blog, se você escutar em rádio, se você lê em Twitter, se você vir em qualquer lugar que o ABC vendeu o terreno, é mentira. O ABC não vendeu o terreno, tá? O ABC não vendeu o terreno, isso aí está muito claro e foi apresentado ontem para os conselheiros na reunião que aconteceu entre a diretoria executiva e esses conselheiros, a reunião, repito, informal. Show de bola?